Olá para todo mundo. Meu nome é Lucas, eu sou aluno do curso de Ciências Biológicas e hoje eu vim aqui apresentar meu projeto, né, a respeito aqui sobre o uso de nanomateriais para evitar a contaminação de águas como metais pesados provenientes de efluentes industriais. Então, meu foco aqui, como serviço ecossistêmico, são os ambientes aquáticos, né, e eu vou tentar meio que remediar, meio que impedir com que esses ambientes sejam contaminados com esses metais, né, por meio de uma metodologia que eu vou propor, que é baseado na nanotecnologia, né. Primeiramente, que os metais pesados são todos aqueles metais, né, que possuem densidade maior que 5 gramas por ml. A gente tem arsênio, cádmio, cromo, cobre, chumbo, mercúrio, níquel e zinco, né? Então a gente tem vários tipos de metais. Todos esses metais eles são tóxicos, né, em baixas doses. Então ele vai dar uma reação no organismo, sintomas, problemas de saúde, né, e tudo mais em vários órgãos, tecidos e sistemas. E eles são produzidos aqui por praticamente todas as atividades antropogênicas, né? E se você observar bem nessa tabela, em qualquer um desses metais aqui vai ter um fator industrial envolvido, né? Então, o fator industrial associado com atividade agrícola e atividades domésticas, mas principalmente industrial, tem aumentado drasticamente a concentração desses metais pesados no ambiente. Eles estão presentes no ar, no solo e na água de maneira natural, porque eles são provenientes de desgaste de rochas, de erupções vulcânicas, de deslocamento ali de partículas pelo vento, né, e tudo mais. Só que por essas três atividades aqui, eles têm aumentado drasticamente, né? Tem uma concentração muito maior graças a essas atividades. E o nosso foco aqui é a atividade industrial, né? A água ele é um serviço ecossistêmico, né? Que ele é amplamente utilizado pela sociedade, né, e vital para a vida e para a manutenção da vida de maneira geral. Então a gente utiliza esse serviço ecossistêmico de maneira direta e ele é totalmente natural, né? Por isso que ele é considerado também um serviço ecossistêmico. É um serviço ecossistêmico de provisão. É um serviço ecossistêmico de provisão, de regulação, pode ser utilizado também como cultural, ele é de suporte, né? Ele fornece habitat, né, para diversas espécies, ele fornece provisão de comida, proteção, irrigação, purificação de ar, então ele é um serviço ecossistêmico envolvido em todos os tipos de serviços ecossistêmicos, né? Então a gente tem aqui três fatores que têm aumentado a poluição dos ambientes aquáticos, a degradação da água como serviço ecossistêmico, né? Que a gente tem aqui o crescimento populacional, a expansão urbana e a expansão industrial. Esses três fatores somados têm degradado drasticamente muito, né, esse serviço ecossistêmico. A gente deve preservar o máximo possível, porque ele é importantíssimo para a manutenção da vida, né? Enfim. Então, entendida essa parte, vamos para entender aqui como é que funcionam os nanomateriais e como que a gente pode utilizar eles para descontaminar meio que ambientes aquáticos ou líquidos ali de maneira geral. Nanomateriais são compostos baseados nas nanotecnologias que possuem tamanhos de 1 a 100 nanômetros com características físicas e químicas definidas, né? Eles podem ser utilizados para remediação de águas contaminadas com metais pesados, né? Sendo essa água uma área que está no meio, ou mesmo um esgoto produzido, um efluente, alguma coisa assim, desde que seja líquido que tenha metais pesados, né? Já foi comprovado por esse trabalho de revisão feito por Guerra et al. 2018, né? Então aqui é só uma escala a respeito aqui do tamanho, né? Então usando materiais ele está um tamanho de 1 a 100 nanômetros, então ele tem características físicas que seriam o formato e algumas partes aqui da superfície, né? Que está relacionada aqui com carga, com adição de grupos funcionais, enfim, com um revestimento que vai auxiliar nesse processo ali de retirar os metais pesados, né? E ele pode ser feito de materiais orgânicos, inorgânicos e da associação de ambos materiais. Então, aqui é só um exemplo, né? Que alguns nanomateriais podem ser utilizados para descontaminação de ambientes aquáticos e os principais nanomateriais eles são nanopartículas associadas a algum tipo de funcionalização, né? Então essas nanopartículas, que geralmente têm um tamanho menor que 30 nanômetros, elas geralmente vão promover uma adsorção ali de compostos, né, inorgânicos ali na sua superfície, né? Elas também têm outras formas de agir, né, como oxidar, como promover transferência de elétron, reduzir, enfim, mas o nosso foco aqui é a adsorção. Então, aqui a gente tem nanopartículas de magnita, que são nanopartículas de óxido de ferro, antes de adsorver e depois de adsorver aqui íons de arsênio, que é um metal pesado. Então a gente percebe aqui que essas partículas elas podem reter ali na sua estrutura esses íons de arsênio. Então a gente pode utilizar essas nanopartículas para reter esses íons de arsênio. E como são nanopartículas de ferro, em sua maioria elas são magnéticas. Então a gente pode utilizar ali alguns métodos para retirar essas nanopartículas magnéticas e, consequentemente, retirar esses íons metálicos que estão presos nela, né? Então seria mais ou menos aqui essa ideia.
Já os métodos mais comuns para descontaminação de efluentes industriais são esses aqui, né, que estão nessas imagens. A gente tem aqui precipitação, remoção ali de íons, né, alguns tipos de íons, evaporação, ultrafiltração, microfiltração, né, enfim, adicionar cloro, incineração, separação por membrana, né, desnitrificação, que é o uso de bactérias ali, enfim, tudo mais. Então a gente tem esses métodos aqui que são os mais comuns e os já consolidados no mercado para a descontaminação de efluentes industriais. Eles estão presentes em maioria das plantas industriais e eles são utilizados ali para descontaminar. Só que a questão é que a maioria desses íons de metais pesados eles não são retidos, né, por esses métodos. Então a gente precisa de métodos mais eficientes, métodos mais eficazes ali para remover esses íons e impedir com que eles cheguem aos ambientes aquáticos. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode associar filtros e nanopartículas, né, baseados na nanotecnologia, para que eles façam a dissorção ali dos metais pesados. Então, a gente pega nanopartículas, né, que esse MNP significa nanopartículas magnéticas. Então a gente pega essas nanopartículas, funcionaliza ela com alguma substância ao redor, e essa substância ao redor, que grudada nessa nanopartícula, vai ser responsável pela adsorção dos metais presentes ali na água, né? Então a gente pode pegar essas nanopartículas e associar com nanofiltros em uma membrana ali, que fica alguma parte ali da planta da indústria, de alguma coisa ali que sirva como filtro, né? Então a gente pega nanofiltros e associa com nanopartículas, né, para fazer essa absorção. E foi o que esse artigo aqui fez. Esse artigo de 2016 ele desenvolveu um nanofiltro de celulose, né, funcionalizou com nanopartículas. Essas nanopartículas estavam revestidas de uma substância e isso foi responsável por reter íons de níquel, íons de cádmio, íons de cobre e íons de cromo, né? Então a gente percebe que é eficiente sim para a remoção desses íons de metais pesados, né? Então, em estudos preliminares, filtros constituintes de celulose associados com uma corona funcionalizada, que seria um revestimento, foi promissor para a remoção desses metais pesados. Então a gente pode pegar esses filtros baseados na nanotecnologia, associar com nanopartículas para remover esses metais pesados ali do esgoto, da água ali que a indústria produz, né? Impedir com que cheguem no ambiente aquático. Então é uma característica, é uma forma da gente fazer isso. Só que a gente também tem uma parte de valoração e valor econômico, né? Por quê? O uso de nanomateriais ele vem aumentando muito nos últimos anos e é um trabalho de 2017 que previu ali, eu não achei um trabalho mais recente, mas enfim, em 2020 o mercado de nanomateriais atingiu 11,3 bilhões de dólares. Só que esses nanomateriais eles são desenvolvidos para a área de tecnologia, para a área da saúde, para a área de segurança, né? Para a técnica de filtragem ou para a técnica de remediação de maneira geral, eles não são tão desenvolvidos, né? Não tem pesquisas mais focadas nessas áreas, porque muitos têm questionado sobre o efeito da saúde humana desses nanomateriais, não tem empresas, indústrias para fazer a produção e desenvolver ali plantas, né, que façam um custo de operação mais barato e também que, como é uma tecnologia nova, ela teria que se opor a um mercado totalmente já consolidado de métodos convencionais de descontaminação, né? Então a gente tem essas características que impedem com que essa nanotecnologia, esses meios aqui para remover íons de metais pesados, eles se desenvolvam, né? Só que em geral as pesquisas indicam que nanomateriais são mais baratos, são mais eficientes, econômicos e em sua maioria são estáveis. E se eles são estáveis, eles não promovem nenhuma toxicidade para a saúde dos seres vivos, né? Então a gente pode utilizar isso de maneira constante para a remoção desses íons de metais pesados. Então seria basicamente essa a ideia do que eu venho propor e muito obrigado por terem assistido.